Olá, eu sou Orfeu Cairoli, perfumista e professor na área de perfumaria, bem como associado da nossa ABC. Hoje eu estou aqui para falar com vocês sobre perfume e personalidade, que é uma pesquisa que eu venho empreendendo nos últimos, eu diria, 5 a 6 anos, onde eu procuro, nessa pesquisa, identificar a compatibilidade entre o perfil de comportamento das pessoas e os perfumes que melhor se adaptariam a esse perfil. Bom, para a gente falar um pouco desse assunto, seria interessante a gente considerar a genealogia dos perfumes, ou seja, quais são os tipos de perfume que o mercado oferece, considerar também os tipos de comportamento das pessoas e de que maneira isto foi verificado na pesquisa, em termos de adequação, né? Então eu vou começar primeiro falando dos perfumes. Vocês devem ter notado que cada marca, cada empresa que lança os seus perfumes classifica de alguma maneira. Nós podemos ter, por exemplo, perfume Fougère, um perfume oriental, Chypre, um perfume cítrico, e além disso, a complexidade da sua composição. Por exemplo, eu posso ter um perfume floral amadeirado, eu posso ter um perfume frutal gourmand, né, como está muito na moda hoje. Então, só para vocês terem uma ideia, estes perfumes foram estudados por alguns autores, e eu gostaria de citar o Calkin e Jelinek, que distribuíram as fragrâncias numa matriz de acordo com o efeito que essas fragrâncias poderiam criar nas pessoas. E essa matriz, que eu chamaria de uma matriz binária de efeito dos cheiros nas pessoas, ela tem dois eixos básicos, né? O primeiro eixo, ele considera a fragrância podendo ser erógena ou antierógena. E no eixo perpendicular, no outro eixo, ele considera a fragrância como sendo estimulante ou narcótica, relaxante. Se vocês observarem a matriz que está sendo mostrada agora, vocês vão ver que o cruzamento desses dois eixos me cria 4 campos. Quando eu cruzo os aspectos antierógeno e narcótico, eu digo que essa matriz é moderadora. Esta fragrância é moderadora. Quando eu tenho o antierógeno com estimulante, eu digo que é uma fragrância animadora. De um modo geral, vocês vão perceber que sempre uma proposta esporte, quando um perfume é esporte, uma fragrância é esporte, é porque ela tem esses aspectos. Quando eu digo que uma fragrância está entre estimulante e erógena, então eu chamei de transcendente. Estimulante e erógeno é transcendente. E entre narcótico e erógeno, sensual. Então, como vocês estão observando aí na matriz, eu poderia dizer assim, em grandes capítulos, que as fragrâncias podem se classificar nesses 4 pontos, ok? Bom, se vocês quiserem se aprofundar um pouco mais, a gente poderia dizer assim, olha, o que é comum nas fragrâncias animadoras? E eu poderia dizer a vocês, de um modo geral, componentes frescos ou cítricos, juntamente com herbais, com aromáticos, eles podem criar esse efeito animador. Dou exemplo, alecrim com limão siciliano e cheiros desta forma. Se a gente continuar passeando pela matriz, os transcendentes seriam os amadeirados, e que dão uma certa sustentação na personalidade, eles trazem um olhar assim de organização. Viajando ainda na matriz, os erógenos e narcóticos, os erógenos e acolhedores são sensuais. Normalmente contêm moléculas animálicas e também moléculas gourmand, né? Por exemplo, são os orientais. Então, moléculas como baunilha, além do almíscar e âmbar e assim por diante. E, finalmente, a fragrância moderadora entre os narcóticos e antierógenos são aquelas
basicamente florais, frutais e aquáticas, né? Inclusive o aquático e o floral estão muito na moda hoje. Bom, gente, com isso eu pretendi colocar para vocês uma classificação que eu utilizei na minha pesquisa para os perfumes, bem como o efeito que eles causam nos comportamentos das pessoas. Agora observe o seguinte, eu vou falar dos tipos de personalidade, do comportamento humano, utilizando o mesmo conceito, uma matriz igualzinha. Então vocês vão ver uma mesma matriz, porém com outras palavras escritas. Então, no eixo horizontal da minha matriz que caracteriza o comportamento das pessoas, nós podemos colocar traços de introversão versus traços de extroversão. E no eixo vertical, traços que vão da razão para a emoção. Então, como vocês estão vendo aí na matriz, uma pessoa extrovertida emocional, eu diria que é uma pessoa comunicativa, né? Ou seja, a pessoa que tem facilidade para demonstrar seus sentimentos, que tem facilidade para se tornar compreendida em seus relacionamentos. Andando pela matriz, o extrovertido racional nós chamamos de diretivo. São pessoas mais assertivas, são pessoas também extrovertidas, também comunicativas, mas que têm um caráter mais assertivo e diretivo, como está escrito na matriz. O racional introvertido, ele é sistemático, né? São aquelas pessoas organizadas, são as pessoas minuciosas que se encontram nesse lugar. E o introvertido emocional, nós chamamos de diplomático. São as pessoas de fácil relacionamento, que respeitam os demais, que são empáticos às outras pessoas. Então, olha que curioso. O nosso grande desafio, né, o que a gente pensou nessa pesquisa, era, caso eu colocasse uma matriz sobre a outra, se aconteceria das pessoas, por exemplo, comunicativas, optarem por fragrâncias que tivessem no mesmo quadrante, que são as fragrâncias moderadoras, ou seja, fragrâncias aquáticas, florais e frutais, né? Fazendo na diagonal, uma pessoa sistemática, se ela escolheria as fragrâncias amadeiradas, e assim por diante. Então nós empreendemos uma pesquisa. E nessa pesquisa, o que acabou acontecendo é que esta hipótese se confirmou. Ou seja, de um modo geral, as pessoas comunicativas escolhem fragrâncias moderadoras, ou seja, aquáticas, florais e frutais. As pessoas diretivas, sem dúvida nenhuma, optam por fragrâncias que têm aquele caráter esportivo, né? Ou seja, fragrâncias herbais, fragrâncias cítricas. As pessoas sistemáticas vão muito bem com as fragrâncias amadeiradas, principalmente amadeiradas, mas também com musgo de carvalho, madeiras mais claras, madeiras mais escuras, com agarwood, por exemplo. E, finalmente, as pessoas diplomáticas, que são receptivas, são carinhosas, são afetuosas, elas vão muito bem com as fragrâncias orientais, que juntam âmbar com notas animálicas do tipo almíscar e também baunilha e alguns outros constituintes que dão um caráter gourmand. Isso tudo foi confirmado numa pesquisa que chegou a 156 entrevistados, né? E os índices foram assim bastante elevados, bastante consideráveis e importantes, ou seja, 50%, 60% das pessoas com aquele perfil escolhiam aquela fragrância. Bom, houve uma questão que eu gostaria de chamar a atenção aqui, que ficou pendente para uma nova pesquisa. Por quê? Nós temos uma questão de gênero no nosso mercado que passa a ser discutida agora com muita profundidade. Essa questão de gênero é a seguinte: por exemplo, é muito difícil encontrar perfume amadeirado para o sexo feminino, como é difícil encontrar perfume floral para o sexo masculino. Então, quando o estudo foi feito,
dificilmente a gente conseguia identificar uma opção floral masculina e uma opção amadeirada feminina. Hoje eu acredito que as empresas estão revendo as suas classificações no sentido de abrir um pouco mais isto, né? Por exemplo, o Fahrenheit da Dior, ele já era um perfume floral masculino, porém um floral verde, um floral seco, né? Utilizando violeta e daí por diante. Mas eu acho que nós estamos num movimento de renovação e de inovação dentro deste conceito genealógico, até pela criação das fragrâncias unissex, né, que poderiam se libertar desta questão do gênero. Uma outra proposta que eu queria dizer para vocês aqui era o estudo, se a gente quiser aprofundar, se nós pegarmos a roda dos perfumes do Michael Edwards e colocarmos sobre a matriz do Calkin e Jelinek, vocês vão ver que elas são muito compatíveis, né? Então, foram eles que me deram essas referências para eu poder montar a minha pesquisa. Fica aqui a recomendação para vocês consultarem, né? Essas informações estão passando aqui para vocês. Antes de terminar esse comentário sobre pesquisa, eu queria dizer a vocês que se uma pessoa se identifica como uma pessoa diplomática, ou comunicativa, ou diretiva e assertiva, ou sistemática e minuciosa, ela pode considerar que seria bastante compatível com a sua personalidade estes tipos de fragrâncias diferentes. Eu vou relembrar para vocês para que isso tenha um sentido prático e você possa fazer o seu teste e inclusive adotar isto, né? Ou seja, eu vou começar pelo comunicativo. Então, ao comunicativo eu recomendo fragrâncias aquáticas, fragrâncias florais, frutais ou combinadas, né? O tipo diretivo, as pessoas mais assertivas, eu recomendo as fragrâncias herbais, fragrâncias verdes, né? Como o fougère, por exemplo, no caso masculino, que são fragrâncias que se compatibilizam com essa maneira de ser. O tipo sistemático, aquelas pessoas organizadas, minuciosas, elas se assemelham bastante à sensação que causam os perfumes amadeirados, né? E embora eu tenha dito que existe muito pouca opção amadeirada para as mulheres, hoje em dia já se apresentam mais perfumes nessa linha. E, finalmente, o diplomático, né? Pessoas receptivas, que gostam de representar elos nos relacionamentos e que transitam por diversos ambientes e relacionamentos, são pessoas que vão muito bem com perfumes orientais ou, eu diria, florais leves, ou almiscarados, ou perfumes gourmand, que são perfumes que hoje estão muito na moda, né? E são, desde que, muito suaves. Mas eu tenho aqui uma observação importante. Além de você escolher uma fragrância que corresponda ao seu estilo, ao seu perfil de comportamento, eu acho que nós temos que levar em conta duas questões fundamentais. A primeira delas são os momentos nos quais nós vamos utilizar essa fragrância. E a segunda, as intenções que nós temos. Eu explico. Nós podemos separar os momentos da nossa vida, né? Então, existe um momento em que eu estou trabalhando, na companhia de outras pessoas, em ambientes fechados. Existe um momento que eu estou na prática de esportes, por exemplo, estou num clube, estou realizando uma viagem. Existem momentos que eu estou numa atividade social intensa, numa balada, por exemplo, ou num coquetel. Então, faz todo sentido a gente levar em conta este momento da nossa vida. Por exemplo, eu não recomendaria uma fragrância de alto impacto, muito forte, de aspecto floral, narcotizante, numa entrevista de emprego, né? Ou seja,
na entrevista de emprego, o ideal é que a gente esteja discreto e que só possam sentir a nossa fragrância com aquela ideia de higiene e quem estiver muito perto. Não é? Ou seja, não dá para chegar na entrevista de emprego rescindindo um rastro muito forte de uma fragrância que nós vamos colocar a fragrância na frente da nossa pessoa nessa entrevista. O ambiente de trabalho também requer esse cuidado. Agora, se nós vamos a uma balada, a uma festa, nada mais interessante do que marcar a presença, marcar a personalidade, utilizando uma fragrância que as pessoas possam notar, inclusive, de preferência, elogiar. Não é? Muito bem. Esta é uma segunda questão que, além do estilo, deve ser considerada. Portanto, se o meu estilo é um estilo muito frontal, comunicativo, diretivo e recomendaria uma fragrância floral bastante acentuada, ok, não recomendo isso para momentos profissionais, de trabalho, reforçando o que eu já tinha dito. Agora, existe mais uma questão, a questão da intenção. Como eu disse, nós temos fragrâncias que são relaxantes. Ora, se elas são relaxantes, elas não são recomendadas para você utilizar dirigindo numa longa viagem em estrada. Não é? Então, eu vou viajar dirigindo e coloco uma fragrância que me dá sono. Evidentemente, isso não é recomendável, até por questões de segurança. Não é? Eu não posso colocar uma fragrância animadora que me dê energia às 11h30 da noite, depois do banhinho morno, quando eu estou indo para a cama. Não é? Então, nós podemos pensar assim, qual é a minha intenção? A minha intenção é relaxar. Ótimo. Então, mesmo que esta não seja a fragrância que se coaduna com o meu perfil de comportamento, com a minha personalidade, mas ela é recomendada para a minha intenção. Da mesma forma, levando um pouco para um lado mais picante, não se recomendaria uma fragrância sensual para um momento de trabalho muito sério. Né? Ou seja, a minha intenção não é provocar admiração ou sensualidade em determinados ambientes. Então, veja, eu acho que nós temos 3 eixos para considerar na escolha de uma fragrância e eu tenho a mais absoluta segurança de que se você seguir essa recomendação, você fará um papel maravilhoso. As pessoas sempre vão te perguntar, mas olha, que perfume você está usando? Primeiro eixo, a compatibilização das fragrâncias com o meu perfil de comportamento, com a minha personalidade. O segundo eixo é o momento que eu estou vivendo, quer dizer, a adequação da fragrância com o momento, com a atividade que eu estou realizando. Em terceiro lugar, com a intenção que eu tenho. Eu posso ir a um jantar, tenho uma intenção. Posso ir ao trabalho com outra intenção. Bem, era isso que eu tinha a dizer para vocês. Nós conversamos um pouco sobre um artigo científico que eu tenho trabalhado, que retrata uma pesquisa já de 5 ou 6 anos, com centenas de pessoas, que tenta, através do conceito perfume e personalidade, entender a natureza da harmonia entre o perfil de comportamento das pessoas na escolha do seu perfume. Um lembrete. Continue assistindo Cosmetalk da nossa Associação Brasileira de Cosmetologia. Ok? Muito obrigado. Até a próxima.